Pastor Márcio. Aleluia. A paz, igreja. Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe suas casas, suas famílias. Que Deus possa alcançar cada um de vocês em nome de Jesus Cristo. Indiferente de como você se sentiu hoje, que Deus possa entrar no seu coração, na sua história. Que Deus possa transformar em alegria aquilo que hoje talvez seja um momento de luta, de tristeza sobre a sua família, sobre a sua casa. Porque nós temos um Deus que é poderosíssimo. E Ele está acima de todas as coisas. Ele sempre está acima de tudo. E nós vamos começar a palavra de hoje, mas não podemos começar a palavra de hoje sem aquela palavrinha mágica que nós temos todos os cultos de domingo. Como está a sua casa? Como está a sua família? Tudo bem, meu amado? Que bom que você veio. Como está a sua casa? Como está a sua família? Essa pergunta, apesar de ser uma pergunta meio que, repetitiva, ela é muito importante para cada um de nós, para nós entendermos como está, a nossa casa e a nossa família. Porque a Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra a carne, ela é contra quem? Exatamente, contra as entidades, contra os espíritos, contrários, que agem sobre a vida da gente. E eu queria perguntar para você hoje, alguém aqui tem dúvida de que o mundo espiritual existe? Porque nós sabemos que Deus, ele é espírito, não é? E Satanás é o quê? É o quê? É o quê? Espírito também. Então existe o mundo espiritual. E é Deus que nos luta a favor de nós, não é assim? E na nossa casa também existe o mundo espiritual, Nós não entendemos muitas das vezes as nossas lutas. E quantos de nós aqui não entendemos as dificuldades que passamos? Através de uma enfermidade na nossa casa, não é assim? Através do nosso relacionamento, não é assim? A gente está lá, está tudo bem, de repente, por causa de uma bobeira, uma palavra que foi dita de uma forma errada, vira aquela confusão dentro de casa, a gente não entende nada, você fica nervoso, ofende a pessoa te ofende, e você fala, nossa, nem imaginava eu dizendo essas palavras dentro da minha casa. Mas nós já estamos declarando, porque nós não percebemos o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele age em várias áreas, da nossa família, da nossa casa. E isso é real. Isso é real. Mas quantos de nós aqui entendemos verdadeiramente do mundo espiritual? Quantos de nós entendemos? Quando a pastora fez o chamado hoje da intercessão, culto de intercessão. Quantos de nós entendemos a importância de estarmos presentes no culto de intercessão? Porque, na verdade, quem é o intercessor da nossa casa? Será que nós terceirizamos a intercessão da nossa casa? Quantos de nós aqui terceirizamos às nossas mulheres, aos nossos maridos, a intercessão da nossa casa? Aí eu pergunto para você, quantos de nós entendemos sobre intercessão? Porque uma coisa é real, o mundo espiritual, ele depende disso. Então, quando a gente vê um chamado, a gente fala assim, pastor, mas nem é comigo esse chamado de intercessão. Todos nós temos o chamado de sermos intercessores da nossa família, da nossa casa, da nossa própria vida. Não nos apercebemos, porque o mundo espiritual, ele nos envolve aos poucos, A gente não percebe. Se você pegar aqui, existem pessoas aqui que um dia foram cheios da unção. Às vezes você vê a pessoa sentada na cadeira, quieta, paralisada, e você fala, nossa, essa irmã nunca conheceu, verdadeiramente o Senhor, E na verdade não é nada disso. Essa pessoa já foi uma intercessora, já foi uma mulher que orava, uma mulher que clamava, uma mulher que adorava a Deus, amava o ministério, entende? Só que aos poucos foi sendo minado, e quando percebeu, já estávamos paralisados. E assim ele age no mundo espiritual. Quantos de nós entendemos verdadeiramente a importância do amor da nossa família? O quanto nós amamos a nossa família? Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Eu não sei quantos de vocês aqui, quem comeu a feijoada no sábado aqui dos jovens? Quem comeu aqui? Gente, eu vou falar para você que não levantou a mão, vou falar para você, perdeu. Uma feijoada maravilhosa, estava muito bom, muito bom. Eu pude ter o privilégio de presentear minha família com uma feijoada dessas aí. Quando chegou a feijoada na minha casa, eu pensei que era uma feijoada para pessoa, dava para comer 3 e ainda sobrava.
tão boa, uma delícia de feijoada. Pastor, estou fazendo propaganda da feijoada, vai ter mais, tá, gente? Você que perdeu, fique tranquilo. Logo vai ter outra oportunidade, não perca mais a oportunidade. Teve gente que depois, pastor, ainda tem a feijoada, não tem mais. Não é? Mas vai ter outra oportunidade, você não vai poder ficar de fora. Ah, pastor, é propaganda da feijoada? Não. Eu estou dizendo quantos de nós perdemos a oportunidade de presentear a nossa família com uma feijoada. Entende? Aquilo que nós somos na nossa casa depende daquilo que nós decidimos, não é? Alguém olhou, chamado, pediu, não é? E comeu da feijoada. E a gente falou, deixa para depois, minha família come qualquer coisa, não é? E é claro, eu não estou aqui dizendo, gente, pastor, mas a gente não tinha condições, não é? De repente podia ter conversado, não é? Mas assim, o que eu quero dizer, na verdade, é quantos de nós presenteamos a nossa família com algo importante. Quem aqui mandou um beijo, né, para o seu filho hoje? Quem aqui beijou seu filho, beijou sua mãe, dizer o quanto ela é importante para você? Talvez muitos de nós nem se importamos, né? Porque nós estamos acostumados. Estamos acostumados a tratar nossa família de qualquer maneira, não é assim? Então a gente sai de casa, não beija mais ninguém, não é? Já não beija, sai de casa, não beija a mulher, né? O marido sai de casa, não beija a mulher sai de casa, não beija mais o marido, não é? Fala, tchau, estou indo, hein? E por que isso acontece? Porque nós não nos apercebemos. Quem aqui acredita que existe um mundo espiritual que está aqui e ele, da parte de Deus, está para nos abençoar, nos curar, nos restaurar? Eu creio, eu também. Eu creio nas grandes coisas de Deus. E eu sei o que Deus tem para nós. E a gente vai falar um pouquinho dessa parte também. Então eu queria te convidar você a abrir a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus. Mateus 15, 21. Fiquei sabendo que ontem teve o culto das mulheres lá e foi maravilhoso, hein, gente? Quem não foi, perdeu. E a palavra de Deus diz assim, lá em Mateus 15, 21. Partindo dali, retirou-se para os lados de Tiró e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tende compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Amém? Vamos orar, meu amado, em nome de Jesus. Eu queria te convidar você a ficar de pé mais um instante. Você que pode. Eu queria te convidar você a orar comigo e pedir a Deus que Ele possa usar a minha vida para falar contigo em nome de Jesus. Amém? Aqui nenhum de nós estamos sozinhos, mas existe um Deus que é poderoso. Ele já se faz presente neste lugar. Então eu quero te convidar você a orar. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós gostaríamos de pedir que o Senhor venha ser conosco, Pai. Venha, Senhor, nos dar as palavras, que o Seu Espírito Santo possa tomar este culto, Pai, falar em nossos corações de acordo com a Sua vontade. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa agora ministrar cada um dos nossos corações, nossas mentes. Pai, libera agora os nossos ouvidos, os nossos corações para receber aquilo que é Teu. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha repreender todo o mal, toda a assolação, Senhor. Todo o ataque do inimigo sobre a vida da sua igreja, sobre a vida dos irmãos aqui reunidos. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa vir a selar cada um de nós agora, repreendendo todo o mal, não na nossa autoridade, mas na autoridade de Cristo Jesus. Nós te pedimos que o Senhor venha agora sobre cada uma de nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, e já vem selando cada um de nós, de acordo com a sua graça e com a sua misericórdia. Nós te pedimos que o Senhor venha tratar nossos corações, Senhor, e falar conosco, nos dar entendimento e sabedoria no que fazer. Em tudo nós te pedimos, o agradecemos e o louvamos. Nós o adoramos e te pedimos em nome do Pai, do Filho e do seu maravilhoso Espírito Santo do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor. A Ele toda a glória, todo o poder e toda a autoridade. Amém. Pode se assentar. É importante dizer, antes de nós começarmos a palavra de hoje, de que você é alguém muito importante para Deus. Não importa a forma com que as pessoas te olhem, não importa o que as pessoas pensem, porque na verdade, o que importa é aquilo que Deus pensa de nós, não é assim? Na verdade, não é aquilo que nós somos julgados, muitas vezes no trabalho, muitas vezes na nossa casa, não temos valor nenhum.
Eu não sei se já aconteceu com você isso, de você se sentir que não tem valor nenhum na sua casa. Seu marido olha para você, tipo, faz mais do que a sua obrigação. É ou não é? A sua mãe olha para você e fala, você poderia dar mais. O seu filho olha para você e fala, você tinha que me dar mais porque você é minha mãe. E assim nós somos uma vida de muitas pessoas que são cobradas o tempo todo, não é assim? E é fácil ser cobrado? Não. É muito difícil a gente ser cobrado. Mas a gente tem que entender o Deus que nós temos, né, Maclinha? Temos que saber que nem sempre vão ser flores, né? Jesus disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E para que serve uma espada? Para nós nos defendermos e para nós sabermos a hora de atacar. Mas é uma espada física, é uma arma, né? Não. Era uma espada espiritual. A palavra de Deus nos entende, faz entender as coisas de Deus. E através da palavra, a Bíblia diz que a palavra tem poder de dar vida e morte. Você consegue entender o poder da sua palavra? Você consegue entender o poder daquilo que tem na sua boca, quando você declara algo em sua casa ou em sua família? Até mesmo quando você declara sobre você mesmo, você fala assim, eu não vou conseguir algo. Você está declarando todo aquele peso espiritual em cima da sua casa, em cima de você mesmo, falando assim, eu não vou conseguir, eu sou fraco, não vai dar. É importante que nós entendamos o valor que nós temos, porque nós declaremos que nós vamos sim conseguir algo. Vai dar certo sim. Não é? Mas a sua família já era nada. Não é? Quem está no controle da minha família é o Senhor, não é você, não é o mundo espiritual, não. É o Senhor que está no controle. Quantos de nós entendemos isso? Hoje é dia de nós irmos, como todos os dias, aos pés de Jesus. Aquela mulher cananeia, ela não tinha um conhecimento das coisas de Deus ainda, mas ela sabia que existia um Jesus que podia entrar na situação dela. E a palavra de Deus diz assim, então, lá no 21, vou ler novamente, tá bom? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tende compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Nós começamos a entender que uma família que tem alguém endemoniado é alguém que tem muitos problemas. Não é assim? Na área da saúde, não é assim? Na área financeira, na área do relacionamento. Nossa, pastor, então quer dizer que todo mundo está doente, está endemoniado? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o mundo espiritual, ele age nas nossas vidas de tal maneira que não nos apercebemos, não é? Aquela mulher teve um entendimento de sabedoria. Ela não era uma mulher judia, né? Ela não era uma mulher que era focada aos judeus, mas ela, mesmo sendo cananeia, ela foi aos pés de Jesus. Ô Jesus, ô Jesus, minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela está fazendo por um processo de problemas. Quantos de nós passamos por processos de problemas aqui na igreja? Quantos de nós vivemos as coisas desandarem dentro da nossa casa e não nos apercebemos nem mesmo o que fazer ou aquilo que está acontecendo? Aquela mulher teve uma percepção de que aquela filha dela não seria mais curada através de remédios. Aquela mulher provavelmente deve ter levado no clínico geral, deve ter levado no psicólogo, no pedagogo, um monte de gente lá, né? E não conseguiu resolver o problema daquela menina, porque aquela menina estava endemoniada. Isso é ruim, sim ou não? Sim. Mas isso pode ter solução. E a solução é Jesus. E ele diz assim, a palavra de Deus, no 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. E seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. A gente começa a perceber uma mulher que começou a clamar atrás de Jesus. Jesus nem sequer respondeu a ela. Mas ela continuou clamando aos pés de Jesus. Você consegue entender isso? A palavra de Deus é que aquela mulher clamava a Jesus, mas ela não tinha uma... O quê? Ela não tinha uma resposta. Aquela mulher clamava e Jesus nem sequer lhe deu uma palavra. Eu queria perguntar para você, que é intercessor da sua casa. Você que clama pela sua família. Quantas vezes você já clamou a Deus a algo, ou uma enfermidade, ou algo que você tem vivido, e parece que você não ouviu nenhuma palavra? Quem já sentiu isso? Parece que a gente está orando, mas parece que Deus não está nos ouvindo. É difícil, né, meu amado? É uma palavra difícil, porque muitas vezes a gente não se dá conta, mas a gente está cansado. Quem ouviu pessoas, pastor, estou cansado já.
que eu clamo ao Senhor Jesus, eu clamo, e parece que a coisa não vai. Parece que a briga não cessa, parece que a situação financeira não melhora, parece que a vida espiritual não melhora, e eu não sei mais o que fazer. Mas a palavra é interessante, porque a palavra nos condiz de uma mulher que estava desesperada aos pés de Jesus por causa do seu filho, por causa da sua filha. E o que aconteceu naquele momento? Jesus não respondeu nada. Mas é interessante o que aquela mulher fez, não é? Apesar dela ser uma mulher judia, não ser judia, ser uma mulher cananeia, ela continuou a insistir atrás, não foi? Continuou indo atrás de Jesus, Jesus. E os discípulos disseram o quê? Despida ela. Fala para ela ir embora. Acaba com tudo isso aí agora. A gente não vai fazer nada por ela porque ela é judia. Ela não é judia, desculpa. Vocês conseguem entender? Mas aquela mulher, ela persistiu aos pés de Jesus. Quem aqui está disposto a persistir aos pés de Jesus? Quantos aqui sabem o Deus que tem? E sabem o quanto Ele é importante e valioso e Ele é transformador? A palavra de Deus diz no 24 assim, mas Jesus respondeu, não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você está entendendo? A mulher não era israelita. Ela era cananeia. Porém, olha interessante, meu amado. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorra-me. Então ele respondeu e disse-lhe, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E por que ele disse isso? Não é bom que eu tire um milagre de um povo israelita para dar para uma cananeia? Não é bom, porque ele veio para os israelitas. Não foi assim? Depois Paulo veio, né, estendendo tudo, né? Mas ali até ali, né, veio para os israelitas. E ele percebeu e disse, olha, não é bom que eu tire das 10 para dar para esse. Mas a palavra de Deus diz assim, ó. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E então lhe disse Jesus, mulher, grande é a tua fé. Faça contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Você consegue entender a persistência daquela mulher e a entender de que o fato dela não vir uma resposta imediata daquilo que ela queria, não queria dizer que ela não poderia ser alcançada pelo Senhor. Eu sei que talvez você esteja aqui no culto hoje, talvez você esteja cansado de orar por certas pessoas, e tem pensado, pastor, por essa pessoa eu já nem oro mais, porque já era para mim, acabou. Não adianta eu orar por essa pessoa, porque para mim não dá mais. Mas, na verdade, a Bíblia nos ensina que nós temos que persistir em quem? No Senhor. Quantos de nós estamos dispostos a persistir no Senhor por alguém que nós amamos, ou por alguém que nós até desistimos, muitas das vezes? Muitas das vezes o diabo mais quer é que você desista do seu marido. O que o diabo mais quer é que você desista da sua família, que você fala, não tem mais jeito. Esse é o sonho do diabo. Satanás, ele morre de medo de você vir no culto no domingo e perceber que a sua família tem jeito? Sim. Satanás morre de medo de você vir aqui na igreja e perceber que é tudo aquilo que você tem enfrentado na sua vida financeira ou na sua vida na área da sua saúde tem a ver com o mundo espiritual, sim, e você pode vencê-lo. E é isso que Satanás morre de medo, ele morre de medo. Por isso que ele não quer que você venha para o culto, ele não quer que você assista o culto, ele não quer que você veja nada. Que ele quer que você entenda no seu coração que já está tudo acabado. Aquela mulher estava vendo terrivelmente a sua filha endemoniada, mas ela persistiu em algo que parecia impossível, porque ela não ouvia de Jesus a resposta. Mas a resposta estava em Jesus ainda? Sim. A resposta sempre esteve em Jesus. A resposta da sua família está em Jesus. A resposta da sua enfermidade está em Jesus. A sua resposta financeira não está no homem. Mesmo que você não ouça, ela ainda está em Jesus. Por mais que você não consiga ouvir, por mais que você talvez se sinta sozinho e fale, pastor, eu não vou ajoelhar mais, porque eu já estou com meus joelhos calejados de pedir. Mas a verdade é que aquela mulher disse que ela persistiu em algo que parecia ser impossível, porque parecia que não ouvia mais a voz do Senhor. Mas mesmo assim existia um mundo espírito. Sim ou não? Sim?
E lá no Evangelho de Marcos também, Evangelho de Marcos 9. Evangelho de Marcos 9, 14. Também tem um texto semelhante a esse. E ele diz assim também lá no Evangelho de Marcos 9, 14. Não, 15, pode dizer no 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou aos escribas: o que é que discutis com eles, os seus discípulos? E um deles da multidão respondeu-lhe: mestre, trouxe o meu filho possesso de um espírito? O quê? Vamos lá, gente, 17. E um dentre a multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho possesso de um espírito? Existe? Sim. E este, onde quer que vá, o apanha, laço na terra, lança-o na terra, e ele espuma, rinha os dentes, e vai definhando. Vai o quê? Você conhece alguém que já foi definhando? Já não? Quem já conhece alguém que já foi definhando? É uma coisa horrível, né, gente? Uma pessoa definhar. E essa definhação pode ser na vida financeira, pode ser na vida espiritual, pode ser na saúde, né? Roguei aos teus discípulos para que o expelirem, e eles não o puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei? Trazei-me aqui. E o trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o quê? O agitou com violência, e caindo ele por terra, removia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? Desde a infância. Olha, gente, quanto tempo, né? Esse menino viveu problemas. Desde a infância, respondeu. Sei que interessante isso, gente. Tem gente aqui que tem que entender esse texto, porque às vezes desde a sua infância você já tem problema. Você já percebeu que tem pessoas que desde a infância já tem problema? Tem problemas de violência, né? Seja em algumas áreas físicas, em áreas, né, mais íntimas. Existem pessoas que já sofrem violência dentro de casa, através da vida dos pais. A gente começa a perguntar: desde quando ele tem esse problema? Desde quando esse espírito age na vida desse menino? E aí o pai vem com a resposta. Há quanto tempo isso ele concede? E o pai responde: desde a infância. Respondeu: e muitas vezes o lança ao fogo e na água. Para o quê? Para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tende compaixão de nós e ajuda-nos. E ele respondeu Jesus: se podes tudo. E respondeu Jesus: se podes tudo, é possível ao que? Você consegue entender? Tudo podes aquele que querer. Nós estamos falando de um pai que tinha um filho desde criança, vivia esse problema. Porém, Jesus disse para ele: olha, podes tudo desde que creia. Não era um problema daquele momento. Não é que aquele menino ficou endemoniado e o pai levou lá. Não. O mundo espiritual já agia na vida daquele menino há muito tempo. Desde quando ele ainda era uma criança. Você já percebeu que tem pessoas que desde a infância já tem problema? Tem pessoas que são tristes até hoje. Pessoas que já têm uma idade avançada e são entristecidas até hoje. Nunca encontrou a felicidade. Tudo que faz dá errado. Põe na mão, dá errado. Arruma um emprego, não fica, né? Faz alguma coisa, não dá certo. Vai, melhora da saúde, já piora de novo. Já conhece pessoas assim? Já, gente? Já conheceu alguém assim? Tudo que põe a mão não dá certo, não para emprego nenhum, não é? E às vezes a gente não percebe, pensa: nossa, o problema é eu, não é? Acho que deve ser eu mesmo, sou uma má pessoa, não sou uma pessoa que não... E às vezes é mundo espiritual. Quantos aqui entendem isso? Você consegue entender o poder dessa palavra de hoje? Nós percebemos que aquilo que nós vivemos muitas das vezes não é algo normal, é fora do comum. Famílias que são destruídas, que não têm o amparo de um pai, não têm o amparo de uma mãe, não entende nada, não sabe o que aconteceu. Por que todo mundo tem pai, todo mundo tem uma mãe, e meu pai é assim, minha mãe é assim? Porque os pais amam os filhos, meu pai não me ama. Entende? Ah, mas o problema é meu então? Não, mas pode ser o problema no seu pai. Mas quantos de nós intercedemos pelos nossos pais?
Quantos de nós estamos mais dispostos a julgar e a criticar e dizer assim, eu não falo mais com ele? Quantos de nós aqui deixamos de falar com os nossos irmãos? Quem aqui não fala com o irmão? Há muito tempo não fala com o irmão, ou não fala com o pai. Por quê? Porque viveu algo lá atrás que o machucou. E a pessoa acha que o quê? Não é? Não, a pessoa é ruim, mas a nossa luta não é contra a carne. Você consegue entender que aquilo que te distancia de pessoas não tem a ver com aquilo que você carrega sobre elas, mas o quanto você intercede por elas? Porque a palavra de Jesus disse assim, é todo aquele que crê. Quem é que crê? Você crê que Jesus pode abrir uma porta de emprego para você, da onde não tem? E é algo muito maior do que você já sonhou, mas depende de que nós entendemos quem nós somos e de quem nós confiamos em Deus. Quem aqui confia? Tu confia, irmão? Eu sei que Deus tem grandes coisas na sua história. Quantos de nós aqui entendemos o nosso valor? Vocês sabem de uma coisa? Eu vou contar um segredo para vocês. O diabo, ele morre de medo. Sabe do que o diabo tem mais medo? Ele veio para roubar, matar e destruir, está levando muita gente. Você sabe qual é o único medo do diabo? É você perceber quem você é. É você perceber o valor que você tem para Deus. E o quanto você pode mudar a sua história e a história da sua família. Ele morre de medo. Ele morre de medo de você chegar nos 80 anos, ler a Bíblia sem um óculos, né, dona Nésia? Né? E conseguir ministrar a palavra para um monte de gente com 80 anos de idade. Você sabe, ele morre de medo disso. Ele fala, meu Deus, se essas pessoas ficarem que nem a dona Nésia, acabou para mim, gente. Acabou para mim. A mulher ora, a mulher intercede, a mulher lê a palavra. Você já imaginou isso? Você consegue entender? O quanto Deus quer de nós, o quanto nós temos uma autoridade de Deus, coisa que o diabo não tem, gente. O diabo não tem autoridade de Deus nenhuma. Mas você tem sobre a sua casa e sobre a sua família. Quantos de nós intercedemos para a nossa família aqui? Quantos de nós realmente entendemos o valor que nós temos para Deus? Eu não estou dizendo sobre o que a gente era, porque quem você era não importa para Deus. Ah, mas eu pastor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui uma pessoa que as pessoas olham para mim e não acreditam mais em mim, não acreditam mais naquilo que eu sou. Não tem problema, porque também a sua vida pessoal com Deus não depende do que as pessoas pensam de você. Ah, mas a pessoa acha que eu não mudei, não tem problema nenhum, porque também não importa para Deus se a pessoa acha que você mudou ou não. O importante é que você tenha mudado. Ah, mas eu estou lá. Não, você não precisa ficar aprisionado no seu passado. Existem pessoas que estão aprisionadas, não têm vida com Deus, porque acha que o que as pessoas pensam de você é o importante. Você vai falar, você não vai dar certo a sua casa. Tá bom, então. É porque você fez isso. Ah, então tá bom. Não tá bom coisa nenhuma. Deus é aquele que intercede pela sua família, pela sua casa. Ele é aquele que transforma e opera. A sua vida, a vida da sua família não depende de pessoas. Ela depende de um Deus, que Ele é vivo. Um Deus vivo, não é um Deus de estátua não, meu amado. O Deus de você não é um Deus que não fala, é um Deus que fala no tempo de hoje. É um Deus que transforma a sua história, a história da sua casa. Entende? Você consegue entender o poder de Deus sobre a sua família? Ele é o Deus Altíssimo. E quando Ele é buscado, todo mundo que busca Deus tem um encontro com Ele. Amém? Eu queria ler um textozinho também aqui. Eu gosto muito de ler esse texto, eu sempre gosto de ler ele. E ele está no nosso panfleto de evangelização. E ele diz assim, para você que está aqui hoje na igreja. Vou até pôr o óculos para ler ele melhor. Ele fica lá em Mateus 11, 28. E diz assim, vinde a mim todos que estão, o quê? Cansados e eu, o quê? Quem disse isso? Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo é leve. Você consegue entender aquilo que Jesus tem para você hoje? Você consegue perceber as coisas de Jesus sobre a sua vida? Porque Ele diz que o seu jugo e o seu fardo é leve. Então, se há luta na sua casa, meu amado, se você está aqui hoje vivendo problemas, dificuldades na sua família, e quem sabe o seu cargo tem sido pesado para você. Talvez você é aquele que veio hoje para o culto, mas o seu coração está abatido, porque a carga tem sido pesada lá na sua casa. Seja através de discussões, através de enfermidades, através de vida financeira, através de coisas que têm machucado o seu coração. Mas a verdade é que nenhum de nós estamos sozinhos.
Nunca estivemos sozinhos. Sempre foi sobre Ele. Sempre foi sobre a presença de Jesus na nossa história. Sabe, eu creio que Jesus hoje Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a história da sua família. Ele quer mudar a história da sua casa. Ele quer entrar naquilo que tem te machucado. Talvez muitos de nós aqui se sentimos sozinhos muitas das vezes, não é? Eu sei que muitos de nós se sentimos assim. Porque parece que a nossa luta é só com a gente. E a gente não aguenta mais. Porque a gente luta, a gente intercede, a gente vai para a igreja. E mesmo assim as coisas não acontecem. Mas Jesus disse que o seu fardo é leve. E como podemos crer num Jesus que diz que o nosso fardo é leve? Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados. Vinde a mim, todos aqueles que estão hoje sobrecarregados. Muitos de nós, meus amados, estamos cansados. A verdade é que muitos de nós estamos cansados de lutar pelas mesmas coisas, não é? Quantos de nós já tivemos tantos sonhos entulhados, não é? Quantos de nós, né? Cavamos os poços, os nossos próprios poços, e se aprisionamos em situações em que nós não entendemos. Mas a verdade é que muitos de nós estamos assim. Até frequentamos uma igreja, mas temos o coração entristecido porque não alcançamos a graça do Senhor Jesus. Mas esse mesmo Jesus que nos relata isso, Ele é o mesmo Jesus que está aqui hoje. E Ele está aqui porque Ele nos ama e ama a nossa casa. E porque Ele quer mudar a nossa história. Só que é necessário que nós vamos a Jesus, que nós irmos a Jesus. Jesus disse assim: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Jesus não disse assim: eu vou até você que está cansado e sobrecarregado. Porque irmos a Jesus depende de um posicionamento. Jesus não vai te pegar na sua cadeira, Ele não vai até aí, arrancar você da sua cadeira e falar assim: você vai vir comigo agora, porque eu estou mandando, eu quero mudar a sua situação. Sua história não diz assim: ei, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Não importa a sua dor, não importa a sua dificuldade, não importa em que área talvez o diabo tenha agido na vida do seu marido, talvez não é você, talvez o mundo espiritual esteja agindo sobre a vida do seu filho, sobre a vida da sua mãe, sobre a vida de alguém que você ama, mas você não suporta mais estar perto da pessoa porque toda vez é briga, é confusão. Abriu a boca, deu confusão. Só que você nunca se atentou a esse mundo espiritual. Mas hoje Jesus diz: vem a mim todos aqueles que estão cansados. Vende a mim todos aqueles que estão sobrecarregados. Porque quem vai trazer o alívio sou eu. Quem crê na palavra de Jesus? Quem hoje veio na igreja sabendo que Jesus tem uma cura para você na sua área da sua saúde? Que o diabo não tem autoridade sobre a sua saúde, mas que é uma só palavra de Jesus e haverá a sua cura e a sua restauração. Seja de alguém da sua família, que seja alguém que esteja enfermo lá na sua casa, e você está aqui: pastor, estou aqui clamando. Aquela mulher vem intervir pela vida da sua filha. E você? E você? Hoje vai intervir pela vida de quem? Pela vida de quem? Você sabe que você tem visto o mundo espiritual ter um ataque terrível sobre a sua casa, sobre a sua família, alguém da sua família. Você precisa do socorro de Jesus hoje. Quem sabe você precisa orar. Você ora por mim, pastor, hoje, porque a minha mãe está enferma, meu pai está enfermo, meu irmão. E não é só enfermidade física, não. Também é enfermidade espiritual. Aquela confusão dentro de casa, a gente não consegue entender. Aquele monte de palavras dentro de casa que nós não entendemos. E parece que nós não temos mais forças. Mas Jesus disse: vem a mim, porque eu vos aliviarei. Vamos colocar de pé, meus amados, em nome de Jesus Cristo. Aquele mesmo Jesus está aqui hoje neste lugar. Aquele mesmo Jesus está aqui hoje para transformar e mudar a sua história. Basta que nós creemos nele, amém? Queria pedir que apagassem as luzes um pouquinho, baixassem as luzes em nome de Jesus, para que a gente possa, né, ter um entendimento melhor. Eu queria dizer para você que você não está sozinha. Eu não sei porque o Senhor trouxe essa palavra no dia de hoje. Mas eu sei que se Ele trouxe essa palavra, é porque tem pessoas que precisam hoje de uma resposta de Jesus na sua vida. Porque existem pessoas que estão vivendo dores e dificuldades. E talvez não tenha nem a ver com você, tenha a ver com a vida da sua família, de alguém da sua casa.
Mas você precisa desse livramento hoje. Mas nós temos um Jesus que hoje trouxe essa palavra abençoadíssima para nós. E Ele disse que Ele quer nos abençoar, nos restaurar e tirar toda a carga. Às vezes nós não conseguimos arrumar um emprego bom, nós não conseguimos arrumar nada e as coisas não acontecem. E nós não entendemos o mundo espiritual. Mas hoje Jesus está aqui hoje, neste lugar. E Ele quer mudar a sua história. Mas é necessário que você venha até Ele. É necessário que você se posicione através de Jesus. Então, por isso que quando a gente fala, gente, vamos fazer o apelo. Vem, sai do seu lugar e vem. A gente está aqui, a gente está com o óleo do Senhor aqui. E a gente quer orar por você. Então você fala, pastor, isso aí não tem importância nenhuma eu ir lá na frente. Faz toda a diferença. Porque Jesus disse, vem a mim. Ele não disse, eu vou até aí. Ele disse, vem a mim. Porque quando nós viemos até Jesus, nós nos posicionamos a Ele. Nós falamos, tá bom, Jesus, eu estou aqui porque eu creio na sua palavra. Lembra quando Ele falou para a mulher? A todo aquele que crê? Então, Ele disse que quando nós cremos, nós nos posicionamos diante da presença dEle. Quantos de nós nos sentimos frios espiritualmente? E precisa desse Jesus hoje. Oh, meu amado, o Senhor ama a sua casa, Ele ama a sua família, e não é o fim da sua história. Mas é necessário que nós nos posicionemos. Então, em nome de Jesus Cristo, você que hoje consegue compreender o poder desta palavra, consegue entender aquilo que Jesus quer agir hoje na sua casa, na sua família, ou alguém que você ama muito. Eu quero te convidar você a vir aqui à frente. Nós queremos orar contigo, em nome de Jesus Cristo. É necessário que nós nos posicionemos, não por causa das pessoas, mas por causa da nossa comunhão com Cristo. Então, enquanto a gente vai louvar o Senhor, eu quero que você tome um posicionamento seu hoje, e venha aqui à frente que nós vamos orar contigo. E hoje, o inimigo vai bater de retirada da sua casa, em nome de Jesus Cristo, meu amado. Hoje portas serão abertas, pessoas serão curadas aqui em nome de Jesus Cristo. Basta que nós nos posicionemos hoje em nome de Jesus. Se você precisa entregar alguém da sua casa, da sua família aqui hoje, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você é o intercessor da sua casa hoje. Nós vamos orar contigo em nome de Jesus. Os pastores já estão aqui. Nosso bispo já está aqui. E eu queria te convidar, você que entendeu essa palavra, que você possa sair do seu lugar e vir aqui à frente, em nome de Jesus. Vem entregar. Vem entregar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Hoje, o Senhor muda a sua história, tira todo o peso. Hoje o Senhor muda, mas é necessário que você saia do seu lugar e se posicione. Então você que acredita hoje que Deus tem esse poder, tem essa autoridade para mudar a sua história, eu quero te convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. Você que hoje se sente fraca, se sente sozinha, você que se sente entristecido por aquilo que você tem vivido, aquilo que você não conquistou. Existe um Deus que hoje está aqui neste lugar, e Ele quer mudar tudo aquilo na vida do seu filho, na vida da sua mãe, na vida de alguém que você ama. Mas é necessário que você saia e se posicione em nome de Jesus, amém? Você que necessita dessas portas abertas, hoje o Senhor traz a resposta, mas você tem que vir até Ele, porque assim diz a palavra de Deus: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu é quem vos aliviarei, amém? Glória a Deus. Então, quando a gente louva o Senhor, sai do seu lugar e vem.